E o Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos está no Oriente Médio, onde se encontra com autoridades israelenses e palestinas para discutir a guerra. Os Estados Unidos vêm aumentando a pressão para que Israel evite a morte de civis em Gaza. Quem tem os detalhes para a gente é a nossa correspondente Mariana Janjacmo, ao vivo. Muito boa noite, Mariana. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos. Leandro, o Conselheiro Nacional de Segurança dos Estados Unidos, Jake Sullivan, foi mais uma vez então ao Oriente Médio conversar com as autoridades locais, conversou com Netanyahu, conversou também com o presidente palestino Mahmoud Abbas. Abbas fez um apelo, diz que os Estados Unidos devem intervir para forçar que Israel pare a agressão contra o povo palestino. Jake Sullivan disse que agora Israel vai entrar em uma nova fase da estratégia militar mais focada nos alvos do Hamas. O que acontece, Leandro, é que nesse momento os Estados Unidos sofrem uma pressão enorme realmente para intervir, em todo esse sofrimento dos civis que a gente está acompanhando. Inclusive, nessa semana, a CNN teve acesso com exclusividade a informações da inteligência americana que mostram que metade das bombas usadas por Israel em Gaza eram bombas não guiadas, que são muito mais perigosas para civis porque não tem tanta precisão na hora de acertar o alvo. Então, isso ajuda a explicar esse alto número de mortes de civis, e agora os Estados Unidos então tentam conversar com Israel, tentam mudar essa estratégia, e é muito nesse sentido que acontece a visita de Jake Sullivan. Ele disse que os Estados Unidos querem ver na prática as intenções de Israel de não ferir civis, de minimizar os danos aos civis. Isso numa semana, Leandro, que a Assembleia Geral da ONU aprovou uma resolução pedindo por um cessar-fogo. 153 dos 193 países membros da Assembleia Geral da ONU foram favoráveis a essa resolução. Os Estados Unidos foram contrários. Os Estados Unidos continuam, claro, ao lado de Israel, mas é uma defesa ao lado de Israel. Essa questão de não defender um cessar-fogo, é uma defesa quase que incondicional de Israel, realmente tem ficado desalinhada com cada vez mais com o que pensam os países da comunidade internacional, com o que pensam os outros países, como a gente viu na ONU. Então, por exemplo, esse voto pela resolução pedindo por um cessar-fogo são apelos que crescem, e os Estados Unidos não chegam então a defender isso. Claro, tem um compromisso com Israel, mas cada vez mais falam sobre a necessidade de proteger os civis e de cobrar Israel nesse sentido também da proteção dos civis. Joe Biden até chegou a criticar Netanyahu nessa semana, disse que há um bombardeio indiscriminado acontecendo nesse momento na faixa de Gaza, e foi a fala mais dura de Joe Biden até agora. Biden, que claro, tenta a reeleição no ano que vem, é muito importante lembrar que a gente está a um ano da próxima eleição dos Estados Unidos, e o próprio eleitorado de Biden cobra esse tipo de ação da parte dele, principalmente aquela parcela do eleitorado que é a mais jovem, que é a mais progressista, então que está muito preocupada com essa questão dos civis palestinos. Então a gente vê essa mudança no discurso, na postura das autoridades americanas, cada vez mais falando sobre a necessidade de proteção dos civis, a necessidade de mudança de estratégia de Israel, e é nesse contexto que acontece essa visita de Jake Sullivan à região, ao Oriente Médio, conversando ali com os líderes de Israel, mas também falando com o palestino Mahmoud Abbas, e dizendo que os Estados Unidos vão fazer tudo o que podem e vão cobrar realmente essa postura de Israel de evitar essas mortes dos civis. Então, uma pressão internacional sobre os Estados Unidos nesse momento, Estados Unidos cada vez mais isolados nessa posição de não pedir por um cessar-fogo, esse apoio praticamente incondicional a Israel. Leandro. Obrigado, Mariana, pelas suas informações. Mariana Janjacmo falando ao vivo de Nova York.